Satisfações, prazer em falar com vocês. Nosso assunto dessa aula de hoje é a Segunda Guerra Mundial, que vai aí de 1945, 1939 a 1945. Compartilho com vocês o PowerPoint para seguir no nosso roteiro. Então, pois nosso título está falando aí, né? De fato, esta guerra é a continuação da primeira. Essa é uma constatação feita pelo então primeiro-ministro inglês Winston Churchill, à época da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Significa dizer que aquilo que motivou a primeira grande crise do capitalismo em 1914, que é a Primeira Guerra Mundial, não foi resolvido, né? A questão, por exemplo, do imperialismo, da partilha das áreas coloniais entre as potências industriais europeias, a Alemanha não conseguindo espaço para consumo dos seus produtos industriais e investimento de capitais excedentes. E ainda a obtenção de matéria-prima, ela vai começar a Primeira Guerra Mundial contra as potências que dominavam o mundo à época, Inglaterra e França. Essa Segunda Guerra agora é uma guerra de muito maior amplitude, porque ela vai, não só como a Primeira Guerra, ser um palco dentro do continente europeu, mas ela vai ter aí a participação direta de nações americanas, né, como os Estados Unidos, o Canadá, 43 o Brasil, Argentina, México, vários países entraram diretamente no movimento, mas como também serão palcos de batalhas aí a Ásia, a África, né? Então, portanto, engloba a Oceania. Então, portanto, o mundo todo está aí nesse conflito. Então, eu passo aí, primeiro os nossos slides, mas nós temos as noções iniciais do que diretamente impulsionou essa continuação desse novo grande conflito do capitalismo, que foi a Segunda Guerra Mundial. Especialmente, nós chamamos a atenção para a crise de 29. Ora, de 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, até 1929, viveu-se o tempo da ilusão, né? Haviam acabado os conflitos, agora, né, viria a época da prosperidade, mas, na realidade, o cerne, o âmago, né, aquilo que provocava a crise do capitalismo, não se foi resolvido. Foi a crise de mercado, a crise de produção, né, a crise do imperialismo. Então, portanto, aquilo não tinha ocorrido. Então, por isso que é chamado esse espaço aí de a grande ilusão. A crise de 29, nos Estados Unidos, que é uma crise financeira, de produção e de consumo, superprodução e subconsumo, é o estopim para, ir na próxima década, se preparar para o grande conflito. Ou seja, as classes médias empobrecidas na Europa, na América, a classe operária extremamente pauperizada em situação miserável, né? Então, isso vai levar essa classe média e a classe alta, a burguesia industrial e financeira, aliadas a essa classe média, um medo da Revolução Comunista, né? Então, por todo lado, todos os países, os partidos comunistas, socialistas, os trabalhadores se uniam a esses partidos, né, reivindicando melhorias na condição de vida. Então, isso vai levando um grande medo do comunismo, ainda mais, e aí, a partir daí, o surgimento em várias nações, como Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, né, o surgimento do chamado irracionalismo nazifascista. O que eu chamo de irracionalismo nazifascista? É
que esses movimentos políticos, essas ideologias políticas, elas eram anti-razão, anti-ciência, né? Pregavam justamente um nacionalismo ultra-agressivo, interno e externamente. Interno contra o famoso, né, o fantasma do comunismo. Externamente contra, por exemplo, na Alemanha, o Tratado de Versalhes, que aniquilou, né, com a economia e com as condições sociais dentro da Alemanha. Na Itália, a mesma coisa, pauperização das classes médias, dos operários, né? Então, isso faz surgir, a partir daí, um nacionalismo ultra-agressivo, externo, né, contra essas nações que se deram bem na partilha do Tratado de Versalhes, especialmente Inglaterra e França, que tomou aí as possessões, né, as colônias da Alemanha, a riqueza da Alemanha, e assim por diante. Né? Na América, os Estados Unidos, a sua grande influência no continente americano, agora dominando esse espaço econômico do continente americano como um todo. Né? Por outro lado, né, também vai assistir agora esses países imperialistas europeus, os surgimentos nas colônias dos movimentos nacionalistas, né, especialmente na África e na Ásia, movimento anti-imperialistas, né, na Índia contra a invasão inglesa, no Sudeste Asiático contra a francesa. Né? Então, na China, contra a invasão estrangeira, na África, contra os franceses e ingleses. Então, esses movimentos vão surgindo, né? No Oriente Médio, os movimentos nacionalistas, né? Na Síria, na Arábia, no Líbano, no Iraque. Né? Então, todos esses movimentos vão, aí, a partir da Primeira Guerra Mundial, se intensificarem contra a opressão imperialista europeia. Do outro lado, o surgimento da União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se proclama, né, superpotência. Afinal de contas, se a Europa está em crise, o mundo está em crise, lá na Rússia, pelo seu isolamento, através da sua revolução socialista no governo Stalin, há né, um isolamento da Rússia, e ela começa a se preparar como potência, especialmente potência militar. Então, dentro desses países, o protecionismo alfandegário, ou seja, né, cada um cuidando do seu espaço econômico, né, o chamado crescimento de um nacionalismo econômico autossuficiente. É o caso, por exemplo, da Alemanha, que né, a partir do governo Hitler, nega o Tratado de Versalhes, né, as cláusulas do Tratado de Versalhes, rasga esse tratado, né, e começa uma política de desenvolvimento autossuficiente, né, crescimento da indústria militar, especialmente na Rússia e na Alemanha. Na Alemanha, no tratado, né, o Hitler resolve investir em indústria de armamentos, né, e vai se preparar para se tornar uma grande potência militar. E surgem as chamadas políticas de alianças, assim como lá na Primeira Guerra Mundial. Né? Alemanha, Itália e Japão se juntam no chamado eixo, Berlim, Roma, Tóquio, né? Tinham ali interesses comuns de expansão industrial, de expansão imperialista. Por outro lado, a França e a Inglaterra aliadas aos Estados Unidos, né? Como representantes aí do capitalismo, são chamados assim os aliados, e especialmente os Estados Unidos apoiando a Inglaterra e a França, porque esses, né, tinham um medo terrível do armamento, da militarização ocorrendo na Alemanha nesse espaço de tempo aí a partir dos anos de 1933. Do outro lado, uma crescente hostilidade dos países ocidentais capitalistas contra a União Soviética. Isso vai acarretando, né, a esse ambiente que vai explodir, vai culminar no grande conflito de 1930, a partir de 1939. Bom, nesse espaço de tempo é o que nós falamos, né, a chamada falência da paz.
a Sociedade das Nações, né, ou a Liga das Nações, não consegue, né, resolver os conflitos via diplomacia. Então, a partir daí, a Alemanha, em 1935, começa a reconstrução do seu exército, militariza ou remilitariza a região da Remânia, que é ao norte da França. Era uma área que, pelo Tratado de Versalhes, deveria, ali na fronteira França-Alemanha, ser desmilitarizada. Ela militariza, coloca ali bases, né, de exército. A assinatura do tratado, do Pacto de Anticomitê, o tratado é o anticomunismo, né, entre a Alemanha, Itália e Japão. Mas, na realidade, por trás disso, é um tratado contra a União Soviética. Então, utilizam ali desse contra o comunismo internacional para justamente atacarem a União Soviética. A intervenção na Guerra Civil Espanhola por italianos e alemães em 1937, implantando lá uma ditadura fascista. Em 39, em 38, a anexação da Áustria ao Terceiro Reich. O Terceiro Reich é a Alemanha, foi assim chamado o governo Hitler, né? Agora, o governo ditatorial do Hitler, quando ele assume o poder como primeiro-ministro e presidente, ele institui o chamado Terceiro Império, Terceiro Reinado, né? Então, é através do chamado Anschluss. Então, a Áustria é anexada e, sobre um pacto entre alemães e russos, a Alemanha invade a Polônia em 1939. De um lado, os alemães, e de outro, os russos invadem a Polônia. E aí a guerra está declarada. O Japão, em 1937, invade a China, vai invadir a China, uma guerra extremamente destruidora. Então, o conflito não tem mais jeito. Quando, em 1939, após a invasão da Polônia, a declaração de guerra pelos aliados aos menos os Estados Unidos, os aliados agora passam a ser a Inglaterra, a França e Rússia. Eles vão... A Rússia mais isolada. Então, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. E, em 1939, ainda, a Alemanha, na chamada... essa primeira fase da guerra, que nós chamamos de 39 a 45, a 42, a chamada Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, a Alemanha, de uma só vez, assim, em 1940, já ocupa a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, a Noruega e a parte da França. A outra parte sul do território francês, inclusive, desfilam em Paris, né? Os exércitos nazistas. A parte sul da França fica sob o governo do Marechal Le Pen, que é um aliado de Hitler, né? Mas aqueles que são resistentes à ocupação alemã da Alemanha na França vão fugir para a Inglaterra sob o comando do Marechal Charles de Gaulle, né? E vão lutar ao lado dos exércitos britânicos, não é isso? E vão sofrer, né? Então, invadida toda a Europa. Há o isolamento da Inglaterra, a Inglaterra se vê isolada e sofrendo bombardeios aéreos, né, navais, de submarinos pelos alemães. Então, a Inglaterra vai se ver em maus lençóis. Mesmo com a ajuda dos Estados Unidos em armamento, em alimentos, em gêneros alimentícios, em armamentos, em equipamentos, mas a Inglaterra se vê isolada no conflito e bravamente vai, né, suportar esses ataques dos exércitos alemães. Por outro lado, né, a União Soviética, ao norte, ocupa a Estônia, a Letônia, a Lituânia, parte da Polônia e da Romênia, parte da Romênia. E aí os alemães, né, invadem o restante da Polônia e invadem o território soviético, que, por mais que achasse que estava preparado, não estava à altura de uma luta contra o potente exército nazista alemão, o exército de Hitler. Vão sofrer, assim, terríveis perdas e
os alemães vão invadindo o território russo até chegarem quase à capital, Moscou, mas invade aí cidades importantes como Stalingrado, Leningrado, né, e outras cidades, e grande parte do território russo. Por outro lado, a ofensiva italiana ao norte da África, especialmente na região da Tunísia, e a região da Grécia. Bom, logo depois a Itália também, né, não dá conta de sair, de ficar no movimento, porque começa a ser derrotada, especialmente na região dos Balcãs, ali ao norte da Grécia, e aí ela vai sair do movimento. Né? Em 1943, ela já abandona o movimento com a queda, inclusive, e prisão de Mussolini. Lá no Oriente, a expansão japonesa na Indochina já estavam, né, dominando a China, agora vão para o sul da China, a região da Indochina, hoje Laos, Camboja, Vietnã, o Sudeste Asiático, né, a região ali da Indonésia, para chegar, né, à Austrália e o Pacífico Sul, as ilhas ali, Ilhas Salomão, ilhas não sei o quê, região do sul do Pacífico. Em 1941, o Japão ataca a base naval norte-americana de Pearl Harbor, né, o que vai ser o estupim para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, os Estados Unidos não só declaram guerra ao Japão, mas também ao chamado, e declarando ao Japão, declaram ao eixo, né, que são aliados, a Itália e a Alemanha. Isso foi a pior coisa que aconteceu para o eixo, né, a entrada dos Estados Unidos. A segunda fase da Revolução, da guerra, que nós chamamos de 1942 a 43, que é marcada pela grande ofensiva dos aliados. Agora, né, com a entrada dos exércitos italianos, americanos, com um grande contingente de soldados, armamentos, etc., né, os Estados Unidos vão reforçar aí a luta não só no mar, mas no ar e em terra, ao lado da Inglaterra e dos franceses, que estavam sob a tutela do exército inglês. Por outro lado, lá no norte, a Rússia vence, derrota os alemães na cidade de Stalingrado, a famosa Batalha de Stalingrado, e começa ali a derrocada do exército alemão no sentido norte, no sentido russo, né? Então, ali começa a derrota dos exércitos. Por outro lado, as tropas americanas e inglesas derrotam os alemães no Egito. Aliás, a Inglaterra, os ingleses derrotam os alemães no Egito. As tropas americanas desembarcam no norte da África, enfrentam o chamado Africa Corps dos alemães, né? Especialmente batalha de blindados, onde eles serão derrotados. E na terceira fase, entramos na terceira fase, que é o fim do conflito, de 43 a 45. Então, os alemães são derrotados no norte da África, né? E os aliados desembarcam na Sicília, no sul da Itália. Os italianos já depõem Mussolini, inclusive executam ele, enforcam ele, né? Mas a Itália, embora agora ao lado dos aliados, ela é ocupada pelos exércitos alemães, e aí, nesse momento, em 43, o Brasil entra na guerra, nós vamos ter a presença de militares, né, tanto em terra quanto no ar, de brasileiros participando dessa tomada da Itália. Em 1947, o famoso dia D, o desembarque dos aliados na Normandia, né, e começa a libertação da França. E aí, a partir da libertação da França, da Bélgica, da Holanda, os exércitos aliados ao sul, né, invadem a Alemanha. Ao norte, os soviéticos já tomaram a região do leste europeu, ali Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, aquelas regiões todas foram tomadas pelos os russos, e aí eles só vão parar quando eles entram na Alemanha e ocupam
a cidade de Berlim, né, conquistando a capital, e é nesse momento que o Hitler se suicida. Então, em 7 de maio de 1945, a rendição incondicional dos alemães, né, diante ali da ofensiva dos exércitos americanos, ingleses, franceses e soviéticos. Bom, a guerra continua no Pacífico, lá no Oriente, mas em 2 de setembro de 1945, o Japão rende-se incondicionalmente aos Estados Unidos após o lançamento de 2 bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, né, numa destruição avassaladora que o mundo inteiro aí vai prestar atenção, né? A partir de agora, não seremos mais os mesmos. Com isso, termina a Segunda Guerra Mundial com um saldo de 50 milhões de mortos, dos quais 14 milhões em campos de concentração, né? Judeus, ciganos, negros, portadores de necessidades especiais, né? Deficientes, estrangeiros, homossexuais, considerados anti-imperialistas, né? Então, termina aqui a nossa aula. Satisfação, passem bem, estejam todos em paz.